eu tenho aqui os meus meses e anos acumulados tal. Eu sei que em julho, se eu deixar visível, o meu acumulado é 563, tá vendo? 563 aqui. Porém, quando eu filtro o mês de julho, então vou filtrar aqui o mês de julho, o meu acumulado reduziu, né? Como é que eu faço para ele não reduzir, para ele me mostrar aquele 563? O que você tem que fazer? É o mesmo caso da tabela virtual, tá? Você cria a tabela virtual antes, com todos os valores, e depois você põe uma função acima da tabela virtual que soma esses valores, porém exibe ele com o valor que você tem sem o filtro que você quer ignorar. No caso aqui é o filtro de mês. Essa aqui, essa penúltima, é a função que a gente colocou dentro da tabela virtual, tá? Observe aqui, ó, eu quero ignorar o filtro de mês. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meu set análises para ignorar o filtro de mês. Então, vou colocar aqui o mês, aplicar, ó, tá vendo? 563, tá? Se eu tirar o filtro de mês, você vai ver aqui, ó, tá dando 563 o mês de julho, tá certo? Perfeito? Bom, outra forma que você tem de acumular os valores, se você por acaso não encontrou, quebrou a cabeça e não encontrou uma forma de fazer isso pelas formas, né, de tabela virtual, de above, script, etc. Como é que você pode fazer isso? Você pode estar utilizando o recurso de script, tá certo? Utilizando esse recurso de script, você também abre mais um leque de possibilidades para você acumular os valores. Então, vamos lá. Se essa opção de script aqui não estiver aparecendo para você, é porque o recurso está desabilitado aqui no aplicativo, tá? Então você entra aqui, ó, nas configurações do aplicativo e ativa o recurso, ó, recurso de aplicativo, scripts de gráfico. Você deixa, ó, ele deve estar assim, aí você flaga ele, tá bom? Beleza. O script, ele trabalha com hipercubo dos seus dados. Então eu vou copiar aqui, vou deixar mais uma coluna para a gente trabalhar em cima dessa aqui, o acumulado em cima dessa, tá? O script, o que ele faz? Ele trabalha com o hipercubo do seu gráfico, tá? Cada gráfico do ClickSense tem um hipercubo. Se você chegou a assistir a minha aula de Mashup, você já sabe o que é um hipercubo, tá? Se não, então vou seguir aqui com a explicação, aí quem já sabe pode pular. O hipercubo é o quê? São todos esses dados aqui que tem na sua tabela. É como se fosse uma tabela, é como se fosse uma tabela que você pode dar um load em cima dela e você vai ter lá a dimensão agrupamento, ano, mês, valor gasto e valor gasto. Deixa eu dar aqui, eu vou até escrever aqui valor acumulado para não bugar, né? Acumulado. Porque afinal de contas, quando você pega o hipercubo, você pega os títulos dos rótulos e eles viram campos, tá bom? E esses campos aqui é o que você vai poder ir indo trabalhar aqui no seu script, tá? Eu vou escrever o script aqui rapidinho e depois vou continuar na tela aqui para vocês verem o que o que aconteceu, as funcionalidades. Voltei aqui com a coluna que ela acumula por script e, bom, agora eu coloquei uma condição muito louca aqui, né? Que, assim, você pode acumular 4 linhas, né? 5 linhas no máximo, tá aqui. Então, acumular 4 vezes, né? Ou seja, 5 linhas, você pode acumular 4 vezes. E quando você troca a dimensão de agrupamento, ele reseta o acumulado, tá? Então, por exemplo, aqui pode acumular 4 linhas, né? No caso, 5. Pode acumular 4 vezes 5 linhas. Então, acumulou, 399, tá vendo? Aqui o diamante. E depois voltou, tá? Ainda continua no diamante, mas como a próxima linha passou da regra das 5 linhas acumuladas, né? Então, você reseta aqui. Então, voltou, ó, 78743, tá vendo? E depois acumulou de novo. Aí aqui, ó, mudou o agrupamento, virou ouro, ele começa de novo, tá vendo? Então, mudou totalmente minha regra de acumulado, é uma regra louca, né? É uma regra que dá para fazer via fórmula, mas é mais complicado, tá? Então, você consegue fazer aqui via script. Aí, colocando aqui no script, bom, como eu expliquei antes, o HC-ROM, na verdade, tudo que você vê aqui, HC é referente a hipercubo, tá? Então, é todas as linhas do hipercubo. Então, eu coloco o let, aqui a variável p, para mim fazer esse for aqui depois, tá? Para mim poder rodar linha por linha, tá bom? Essa let acumulado aqui é para mim colocar a regra de quantas linhas eu vou querer acumular e o valor é para mim ir acumulando valor, tá? Então,
o acumulado é para ir contando as linhas e o valor é para ir somando o que eu quero acumular dentro de uma variável e depois jogar no gráfico. Bom, aqui tem o for, que ele vai rodar linha por linha desse hipercubo, e aqui a gente tem os let de comparação, tá? Existem várias formas de você referenciar o seu hipercubo aqui dentro desse script de gráfico. Então, uma forma é você colocar hipercubo 1. A maioria, quase 98% dos gráficos só tem um hipercubo, tá? Eu vi alguns casos que, aliás, algumas extensões que eu mesmo criei que tem mais de um hipercubo, mas 98, 99% dos casos você só vai usar HC1 porque cada gráfico só tem um hipercubo. É difícil você ver um gráfico com mais de um. Bom, então você vai colocar aqui HC1, ponto. Dimension, né, a sua dimensão, ponto 1, ou seja, eu quero pegar a minha primeira dimensão, que é o agrupamento, tá? E aqui, vírgula, J é o número da linha daquela dimensão. Então, dimensão 1, linha 1, eu vou pegar o primeiro valor daquela célula lá, tá? E anterior, eu estou referenciando minha dimensão 1 de novo, J menos 1, tá? Ou seja, o número da linha menos 1 para mim pegar o valor da linha anterior. E depois poder fazer um if comparativo. Então, vou vir aqui no meu if comparativo, ó, observe que esse if aqui é na estrutura de script, tá bom? Não é na estrutura de fórmula que você abre parênteses, tá? Aqui é na estrutura de script. Então, eu estou colocando aqui. Se o meu acumulado, ó, posso acumular 4 vezes, for menor ou igual a 4, e a linha atual for igual à linha anterior, então acumula para mim. Aí ele pega a variável de valor, né? O valor mais a variável de valor, que é o valor que ele já está, mais o valor anterior, né? Mais... Aí eu coloquei aqui a minha referência com o nome do rótulo que está no meu hipercubo, que é valor gasto. Tá? Nesse caso aqui eu coloquei o rótulo, mas eu poderia colocar HC1 ponto, medida, né, measure, ponto 1, porque essa aqui é a minha medida 1. Tá? Então valor gasto, aí o valor do J, que é o número da linha da medida que eu quero pegar, aí depois ele faz aqui o acumulado, né, que é o acumulador de linha, e soma mais 1. Então, ele pega a própria variável e vai somando 1, tá? E o valor, ele pega a própria variável e vai somando o que tem na linha do valor gasto. Aí depois ele dá um put aqui, tá? Que ele vai empurrar esse valor na minha... Aí aqui é outro jeito de referenciar, tá bom? Então, HC1.measure, minha medida, ponto 2, aí entre parênteses, J, o valor. Tá? O valor da linha que eu quero colocar, ou seja... Na minha medida 2 desse hipercubo, que é aquela minha medida acumulada, né, minha quarta coluna, eu vou colocar aqui o valor acumulado. Fechou? Se não bater essas condições aqui, eu simplesmente coloco o valor aqui sem acumular e volto minha linha de acumulador para 1. Tá bom? Então, o put ele está dando nesse aqui, ó, que é a minha medida 2, tá? Minha measure 2. Essa aqui é a minha medida 1, tá? O HC1 de medida. E aqui a minha dimension, né, minha dimensão 1 e minha dimensão 2. Tá? E o J lá referencia as linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? É assim que funciona. Aí ele pega isso aqui, ó, que é a medida 2, e insere o valor no lugar. Tá bom? Isso aqui, inclusive, você pode usar para você fazer o que você quiser. Se no caso ali dessa condição aqui que não está acumulando, sei lá, eu posso colocar tudo zero. Que é um valor não acumulativo para mim, ó. Eu coloco zero, tá bom? Você pode brincar à vontade aqui nessa parte de script aqui para fazer as suas medidas mais complexas aí que não consegue resolver por expressão. Espero ter ajudado vocês e até um próximo vídeo. Valeu!